Aqui estamos para continuar a leitura do livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do A. Pereira, ditado pelo espírito de Camilo Cândido Botelho. Capítulo 2. Os réprobos. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de desabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista de minha vaidade, acreditava, glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me dentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito rudemente violentado, como se desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclisma houvesse desabatado no mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento de sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoou sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como nesse instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado as moléculas e que meu ser constituíssem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo as primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório e mental que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa normalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nas primeiras horas, que por si mesmas constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou. O suicida, semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscura de toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções com martirizantes girândolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se, não obstante, aterra-se, acovarda-se. Sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com as tenazes inevitáveis e qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios de
rijos testemunhos até que reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Pouco a pouco senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito após a queda do corpo físico. O atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança. A consciência, a memória, o divino dom de pensar. Senti-me enregelar de frio. Tiritava. Impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo. Provocou-me invariável mal-estar. Faltava-me, ao demais, o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Odores fétidos e nauseabundos. Todavia, revoltava-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta e enlouquecedora arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projetil de arma de fogo de que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém, convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver para que me fosse dado obter, pelo trabalho, a subsistência honrada e ativa. Sentia-me, pois, ainda cego, e para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido, tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim, como antes do suicídio. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto, até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra sob minha inteira responsabilidade. Sentindo-me vivo, averiguei constantemente que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente, aumentado, assim como já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência. Supus-me preso a um leito de hospital, ou em minha própria casa, mas a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada havia, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entravam a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou, enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que não me encontrasse em minha residência e sim retido em algum hospital, por serviçais criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento onde me supunha recolhido, a fim que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões, que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo, e alimento, água, porque eu tinha fome e tinha sede. Com espanto, em vez das respostas amistosas por que tanto suspirava, e que minha audição distinguiu passadas algumas horas, foi um vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se. Em pormenores concludentes, era um coro sinistro de muitas vozes, confundidas em atropelos desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, essas vozes não falavam entre si,
Não conversavam, blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo pelo tono da desesperação com que se particularizava, suplicavam, raivosas, socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava através da audição, estabelecendo corrente similar entre o meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças que me poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava, para local em que não mais ouvisse. Tateando as trevas, tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia desapegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam. Raízes cheias de seiva que me tinham agrilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejo de afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego? Como apresentar-me a público em tão repugnante estado? A covardia, a mesma hidra que me atraía para o abismo em que agora me convulsionava, alongou ainda mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Esqueci-me de que era homem ainda uma segunda vez e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Reduzi-me por isso à miséria do vencido e, considerando insolúvel a situação, entreguei-me às lágrimas e chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para o meu socorro. Mas enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, trágico, fúnebre, regular como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades, e insisti no desejo de me furtar da terrível audição. Após esforços desesperados, levantei-me. Meu corpo enregelado, os músculos retesados por entorpecimento geral, dificultavam-me sobremodo o intento. Todavia levantei-me. Ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos reacendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estivera dormindo. Não compreendia como podia cheirar tão desagradavelmente o leito onde me achava. Para mim, seria o mesmo que me colhia todas as noites. E, no entanto, que de odores fétidos me surpreendiam agora? Atribuí o fato do ferimento que fizeram na intenção de matar-me, a fim de explicar-me de algum modo a estranha aflição ao sangue que corria, manchando minhas vestes. Realmente, eu me encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que desossasse o meu próprio corpo. Empapando incomodativamente a indumentária que usava, pois com surpresa surpreendi-me trajando cerimoniosamente, não obstante retido num leito de dor. Mas ao mesmo tempo que assim me apresentava satisfações, confundia-me na interrogação de como poderia assim ser visto, não ser cabível de um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido, pudesse tresandar a tanta podridão, sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Inquieto, tateei na escuridão, com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual, já que todos me abandonavam na hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento, num montão de destroços, e instintivamente curvei-me para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então,
Repentinamente, a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar e uivai qual demônio enfurecido, respondendo a mesma dramática tonalidade à macabra sinfonia, cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição, em intermitências de angustiante expectativa. Um montão de escombros era nada menos do que a terra de uma cova recentemente fechada. Não sei como, estando cego, pude entrever em meio às sombras que me rodeavam o que existia em torno. Eu me encontrava num cemitério. Os túmulos, com suas tristes cruzes em mármore branco ou maneira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, alinhavam-se na imobilidade majestosa do drama em que figuravam. A confusão cresceu. Por que me encontraria ali? Como viera, pois nenhuma lembrança me ocorria? E o que viera fazer sozinho, ferido, dolorido, extenuado? Era verdade que tentara o suicídio, mas... Sussurro macabro, qual sugestão irremovível da consciência, esclarecendo a memória aturdida pelo ineditismo presenciado, percutiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do meu ser. Não quiseste o suicídio? Pois aí o tens. Mas como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então sozinho, imerso em solidão tétrica, na morada dos mortos? Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como aos espíritos com majestosa naturalidade. Não concluir ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações, e vejo-me a mim próprio, como à frente de um espelho morto, estirado num ataúde, em franco estado de decomposição, morto dentro de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, enquanto gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim, e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados para onde quer que me refugiasse. Como louco que realmente me tornara, eu corria, enquanto os meus olhos cegos se desenhava a hediondez satânica do meu próprio cadáver apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que, vorazes, lutavam por saciar em suas pústulas a fome inextinguível que traziam, transformando-o no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado conhecer. Quis furtar-me a presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçara, isto é, reproduzi a cena patética do meu suicídio mentalmente, como se por uma segunda vez buscasse morrer a fim de desaparecer na região do que, na minha ignorância, os fatos de além-morte eu supunha o eterno esquecimento. Mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Ela era, antes, verdadeira, imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual se refletia e, por isso, me acompanhava para onde quer que eu fosse. Perseguia minhas retinas sem luz, invadia minhas faculdades anímicas, imersas em choques que se impunham à minha cegueira de espírito, caído em pecado, suplicando-me sem remissão. Na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontrava abertas, a fim de ocultar-me de alguma parte. Mais de qualquer domicílio a que me abrigasse na insensatez da loucura que me enredava, era enxotado a pedrada sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Vagava pelas ruas, tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade onde meu nome era endeusado como um gênio, sempre aflito e perseguido, a respeito dos acontecimentos com que minha pessoa se relacionavam. Ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse que lamentavam. Tornei à minha casa, surpreendentemente desordem estabelecida-se em meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu.
Dir-se-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranho em minha própria casa. Procurei amigos, parentes a quem me afeiçoara. A indiferença que lhes surpreendi em torno da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando meu estado de excitação. Dirigi-me então a consultórios médicos. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria. Sentia febre, loucura, supremo mal-estar, torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Mas a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido, negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes todos ante minha situação. Em vão, objurgatórias azedas saíam de meus lábios, acompanhados da apresentação por mim próprio feita do meu estado e das qualidades pessoais que o meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios às minhas insistentes algarávias, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido, meu ser pelas ondas de agoniantes e amarguras de alguma parte encontrava a possibilidade de estabilizar-me a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável. Sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixara assim, estonteado. E essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com as irresistíveis forças de um ímã. Chamava-me imperiosa irremediavelmente. Era tal atração que sobre mim se exercia, tal o vácuo que em mim produzia esse irreparável acontecimento, tão profunda a afinidade verdadeiramente vital que essa coisa que me unia, que não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Essa coisa, cuja falta assim me enlouquecia, era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Aqui vem uma observação. Vamos ler. Certa vez, cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espiritual, Charles, levou-me a um cemitério público no Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Escusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. Aqui quem fala é a Ivone. A Ivone que está explicando isso. Ela foi fazer essa visita ao cemitério em desdobramento durante o sono. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quantos haviam sido os pedaços a que fizera reduzido seu envoltório carnal, pois o desgraçado jogara-se sob as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. Charles, tristemente, com acento indefinível de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei impressionada. Só desaparecerão, tornou Charles, depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas, que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez muito mais. Que Deus se emeie dele, porque até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Essa foi a nota da Ivone, médium, que escreveu o livro, que deixa para nós aqui várias informações. Então, esse espírito ficará séculos nessa situação. Nascerá várias vezes com defeitos físicos importantes, para que ele possa reparar a cada encarnação um pedacinho dele que foi lesionado nessa tentativa de suicídio. Tentativa, porque ninguém morre. É impossível morrer, somos eternos. Mas vamos continuar com a narrativa de Camilo.
Debrucei-me soluçante e inconsolável sob a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais. Estorci-me em pavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo mais, muito mais do que sofria antes, superlativamente mais, monstruosamente mais do que antes, do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão, ligado ao fardo carnal que apodrecia. Viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. A amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, acinturando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo. Não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis, sacudiam-me o sistema vibratório, a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio. Como sem forças para continuar, vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo a fim de não mais interrogar-me, sem lograr lucidez para responder, incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio. O que, agora, eu sentia confundir-se com ele, porque solidamente a ele, unido por leis naturais de afinidade, que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal. Organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário onde se arquivam para o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é a centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma eterna e imortal, como aquele de si mesmo a criou. Certa vez, a que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo da sociedade espiritual, faminto da miséria de luz em que me debatia, angustiado, fantasma vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas das condições amargurosas em que me via, para escravizá-las, com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os a tentações mais torpes, através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite, pelo menos eu assim o supunha, pois como sempre as trevas envolviam-me, e eu, tudo o que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não explicando até então como, destituído, inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas de enxergar, ao passo que não possuía sequer para reconhecer a luz do sol, o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha, consertando o coro sinistro que me aterrava. Tendo-a eu reconhecido, porque, no momento em que nos encontramos, entrou a eu uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas.
Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu, e tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor e que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro vagabundo, como acontecera comigo, a que do mesmo modo não mais poderiam sair. Dir-se-ia que o esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sobre o lajeado das ruas, lanças afiadas luziam na escuridão impondo temor. Protestei contra a violência que me reconhecia o alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso e dei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades, mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente, o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausar para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa. Frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lograsse arrancar de nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de dois em dois, enquanto faziam idêntica manobra aos nossos vigilantes. Cavernas surgiam de um lado e de outro das ruas que se dirigiam antes estreitas gargantas, entre montanhas abruptas e sombrias, e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade, em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-la agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os archotes da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que, se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos, e finalmente, no centro de grande praça encharcada, qual um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio, que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Com efeito, um a um vimos que se afastaram todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e aterrorizados seguimos, ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também. Mas foi em vão. As ruelas, as cavernas, os pântanos se sucediam, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois, para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo, e quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado me confessava no assombro esmagador. Meus companheiros eram hediondos, como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontrávamos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados e inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, os quais repugnariam,
Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia de pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco o sonho, o pesadelo a criar em minha mente. Prostituía pela devassidão dos costumes o que os meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado. Com cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Aqui mais uma nota. Vamos ver. Efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocaína, do viciado em cocaína e etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos, pervertidos, se, além do mais, trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Essa é a nota da editora. Então, ele explica que, efetivamente, no além-túmulo, essas vibrações dessas pessoas viciadas, sensuais e suicidas formam esse ambiente que o Cândido nos explica. Vamos continuando com a narrativa dele. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas de lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes do além-túmulo abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina. Se lhes concedera a vida corporal terrena como um precioso ensejo de progresso, inadiável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim, a multidão de criaturas de meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na infâmia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado. Eu via por aqui, por ali, estes traduzindo de quando em quando um cacoete nervoso, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos, altamente emocionantes, por livrarem o pescoço entumecido e violado, os farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais em vistas das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os, aqueles indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se em momento a momento, envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico e que desde então ardia sem trégua nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Esses últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido, ou a garganta, banhados em sangue. Oh, sangue inalterável, permanente em cada... que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias por se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre a tentarem estancar aquele sangue jorrante.
ora com as mãos, ora com as vestes, ora com qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorado estado mental que o incomodava e impressionava até o desespero. A presença desses desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isócronos inalteráveis a que, malgrado próprio, se viam forçados, e ainda estroutos, sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas à procura de algo que os pudesse socorrer, tal como sucedera à hora extrema em que suas mentes registravam, ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, os quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Porém, havia mais ainda. O leitor perdoe-me à minha memória essas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter imperioso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente no meio dos desgostos comuns da vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara procurando refugiar-me na récua sinistra, destacávamos, por fealdade impressionante, meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, atirando-se sob rodas de um trem de ferro. Trazendo os perispíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração. As vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas num esmaranhado de golpes e sobre golpes, tal se fotografara fora, naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito, a deplorável condição a que o suicídio lhes reduzira o envoltório carnal. Esse templo, ó meu Deus, que Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais, enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição de atingir possa alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível e inferior mantém no mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam, com suas influenciações dolorosas, quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam, pois o terrível gênero de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar, em nossas páginas, abalavam-lhe tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizara a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa, em meio do caos que se formara ao redor de si. A mente edifica e produz. O pensamento, já bastantes vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, no vale sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o movimento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que vivêramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam a confusão à localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando as aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim era que se deparavam, aqui e ali,
forcas erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora que se precipitava na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e retrituravam sob suas rodas míseros treslocados que buscavam matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais agora, com mentes impregnadas no mero e sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. Mais uma nota. Em várias sessões práticas, a que tivemos a ocasião de assistir em organizações espíritas no estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado do suicida a comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se as suas faculdades mediúnicas no momento supremo da trágica ocorrência. Isso foi a nota da médium. Então, o que a gente entendeu até aqui? Que o Camilo, ele via a sua própria morte como ele via a morte de todos os que estavam naquele vale. Certo? Ele sentia as vibrações deles todos. Então, era mesmo um cenário terrível. Terrível. Vocês podem imaginar, meus amigos, o que é conviver com centenas e milhares de pessoas, seres, espíritos, violentamente mutilados das mais variadas formas, vivendo, sim, vivendo, porque a morte não existe. Essa situação que eles mesmos provocaram. Mas vamos continuar com o relato de Camilo. Rios caudalosos e mesmo trechos alongados de oceanos surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passavam enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiravam às suas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores do envenenamento, o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais incendiados a gritarem por socorro em correrias insensatas traziam um pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e a intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiriam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras, a fadiga, a insônia, depressora, a fraqueza, o delírio, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiar impossibilidades de suavização. Oh, a visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada, dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado mártir se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular. Essa escória trazia pendente de si fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendiam-se em estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha ao contrário importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choque, sem violência. Como o suicídio, porém, uma vez partido, não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda sua pujança fluídica e magnética,
produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos, que vimos anotados, uma vez que na constituição vital para a existência, que deveria ser, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Mas na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorado estado de coisas para a compreensão, do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos efeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É por um complexo que se estabelece que só o tempo, com extensa causa de sofrimento, os conseguirá corrigir. Então, meus amigos, é aquilo que eu já comentei. Se uma pessoa queria viver 80 anos, se mata aos 20 anos, ele tem 60 anos de energia vital para ser gasta nesses locais de horror. Vocês já pensaram nisso? O que é viver 60 anos nessas condições descritas por Camilo? Não é verdade? Mas vamos continuar com a narrativa. Um dia, profundo ao quebrantamento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares da minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinha passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo signativo rumor daquele mesmo comboio que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Ele já descreveu, lembra? O trem que vem buscar a Legião de Maria? Então, eu compartilhava o mesmo antro residencial que 4 outros indivíduos, como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum, tornávamos-nos inseparáveis, à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre todos, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão, como usar apenas da situação precária, o monóculo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurastênico e impertinente, o tornava pedante e antipático, num local onde se vivia torturado com odores fétidos de podridão, minha nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pince-nez. Pince-nez é um óculos de um olho só, com seu fio torsal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que, então, apesar da longa convivência, não lhes conhecia os nomes. No vale sinistro, a desgraça é ardente demais para que se procure a calceta com a identidade alheia. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Saímos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos como das passadas vezes, ao mesmo tempo em que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que viam para a costumeira vistoria. Até que dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os carros brancos, rompendo a treva com poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros. Em seguida, damas e cavalheiros, que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnicas hindus. Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos.
A mesma voz austera, que se diria como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. Mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente: abrigo número tal, rua número tal, ou conforme a circunstância. Dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou por aquela particularidade. Der-se-ia que aquele alguém de muito longe assentava poderosos telescópios até as nossas desgraçadas moradas para assim informar detalhadamente, no momento decorrente, a expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam um mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do seu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso altifalante: abrigo número 36 da rua 48. Atenção! Abrigo número 36. Ingressar no comboio de socorro. Atenção! Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. E aqui temos uma nota. Perdoar-me-á o leitor o não transcrever na íntegra os nomes dessas personagens, tal como foram revelados pelo autor dessas páginas. Claro, porque essas pessoas poderiam ter famílias, eles podem ser avô, bisavô de alguém que vai ler esse livro no futuro, não é verdade? Então, por descrição, sabemos apenas o nome do Camilo, que é o Camilo Castelo Branco, conhecido de todos. Vamos seguir com a descrição de Camilo. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro indicava, atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam o cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com um arminho branco, apresentavam o espaldar voltado para os respiradores, que dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, onde se acomodavam enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada liam-se a legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas, Legião dos Servos de Maria. Dentro, em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguindo de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio, o mais leve balanço, impressionasse nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, em ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados, ainda não atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acomodavam, por nos velando durante a viagem. Falavam-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade, acomodavam-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade. Afastava-se o veículo, a pouco e pouco a cerração de cinzas ia se dissipando aos nossos olhos torturados, durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras e da consciência culpada. Apressava-se a marcha. O nevoeiro de sombras ficava para trás,
como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas e se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara incrustado nos abismos invisíveis, criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daqueles que se esqueceu do seu Deus Criador. Comovido e pálido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que nos recebia. Meus amigos, infelizmente ele não disse aqui quantos anos ele ficou nesse vale terrível, que deve ficar impresso em nossas mentes, para que não tenhamos nem mesmo a ideia de cometer tal desatino. E que possamos também estar alerta àqueles que nos cercam. Se percebemos qualquer tendência de um amigo para essa infeliz atitude, que possamos socorrer com essas páginas ou com nossa palavra. Deixo aqui, meus amigos, o meu e-mail, para que possamos discutir esse capítulo e outros tantos. Mais uma vez lembro àqueles que pegarem pela primeira vez esse capítulo que existem outros antes. É um livro todo e interessante que se leia desde o primeiro capítulo. Um abraço e obrigada por me acompanharem. Até breve.